Então, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem, gozando de muita saúde. Dando continuidade, então, a este assunto interessante e importante, né, que é a Lei Maria da Penha, que, como já foi dito, é aquela lei que foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que possui 46 artigos distribuídos em 7 títulos. E, a gente está estudando esse conteúdo aí para que a gente possa então nos interar melhor e para que a gente saiba um pouco sobre, né, os direitos e os deveres nossos, né, perante essa lei. Então vamos lá. A violência contra a mulher são o abuso de álcool e as drogas. Será que isso é verdade? Veja bem, as drogas e o álcool são fatores desencadeadores da violência, mas uma das principais causas é a subordinação que a mulher sofre no sistema patriarcal e a discriminação histórica contra as mulheres que tem ocorrido durante séculos. Isso tudo se resume num termo que muitos falam aí, mas não analisam de fato o que significa esse termo, que é o machismo. Então, assim, para a gente definir o que seria machismo, seria então um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao feminino, ou seja, é uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feitas pelos homens. Isso é machismo. Então é aquele ato do homem, aquela ação do homem valentão, aquela macheza toda, né? Aquela questão de ser exagerado, ser orgulhoso quanto a sua virilidade, uma pessoa mais agressiva. Isso é machismo. Então, pessoal, qual seria essa origem? A origem não é o álcool, não são as drogas, não é a pobreza, não é o desemprego. A origem, então, ela vem da própria cultura, é cultural. A dominação do homem sobre a mulher tem uma origem cultural. Então, o machismo, que é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõe à igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento ao gênero feminino. É uma opressão nas suas mais diversas formas das mulheres feitas pelo homem. Em quais circunstâncias se aplica a Lei Maria da Penha? É certo que a mulher sofre violência tanto no espaço privado, ou seja, no espaço doméstico e familiar, quanto nos espaços públicos, na rua, no local de trabalho, entre outros. No entanto, a Lei 11.340 de 2006 delimitou a aplicação das medidas de proteção preventiva na referida lei aos casos de violência cometida contra a mulher. No âmbito da unidade doméstica, a violência doméstica e familiar é aquela violência contra a mulher que consiste em toda forma de violência praticada dentro do âmbito familiar. Então é aquele espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Ou seja, se o agressor ou agressora e a vítima tiver dividido
o mesmo espaço de moradia, independentemente de serem parentes ou possuírem relacionamento afetivo. Aplica-se então a lei. No âmbito da família, que é uma comunidade formada por pessoas que consideram aparentadas, unidas tanto por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, isto é, sendo parentes sanguíneos ou parentes afetivos, como o sogro, a sogra e o cunhado e a cunhada. A lei Maria da Penha se aplica ao caso independentemente de dividirem o mesmo espaço de moradia. Então, a violência doméstica familiar contra a mulher consiste em toda forma de violência praticada dentro do âmbito familiar, que se pode ser empregada de diversas maneiras, tais como física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e outras mais. Aquela violência no âmbito das relações íntimas de afeto, que são situações nas quais o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação, isto é, se o agressor ou agressora e a vítima mantenham ou tenham mantido relacionamento íntimo afetivo, como, por exemplo, namoro, uma união estável ou casamento. Aplica-se então a lei. O que fazer se eu, mulher, sofrer violência doméstica ou familiar? Ela nunca deve se calar. Antes de tudo, é importante você saber que não está sozinha. Existe uma rede de atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, capaz de lhe proporcionar uma estrutura adequada para enfrentar a situação, inclusive com intervenção psicológica ou de assistência social que a mulher necessitar. A violência contra a mulher é um crime e não deve ser tolerado. Ligue 180, que é o telefone da Central de Atendimento à Mulher, e lá você vai fazer sua denúncia.